Graça e paz que vem do Senhor Jesus. Quero iniciar hoje um estudo de extrema importância com você acerca da identidade, a nossa identidade. O objetivo nesses estudos será responder à luz da Bíblia, das Escrituras Sagradas, algumas perguntas existenciais, como: quem eu sou? De onde vim? Onde estou? Por que estou aqui? Para onde vou? Às vezes, nós percebemos que precisamos de mudanças, mas nós não sabemos nem por onde começar. Às vezes, nós queremos ser diferentes. Aquelas questões do final do ano, do Réveillon, onde fazemos promessas uns aos outros de um ano melhor, quero ser melhor, mas chega 1º de janeiro, eu não sei nem por onde começar. Então eu quero começar falando da nossa vida, da nossa individualidade, acerca de quem eu sou. Esse é o nosso primeiro estudo hoje, sobre identidade. Quem eu sou? Vamos pensar, eu parto do pressuposto que você crê em Deus. Esse é o meu pressuposto, que você crê em Deus. Talvez você não saiba definir exatamente quem é Deus, talvez você não saiba ter respostas acerca do relacionamento entre você e Deus, mas você crê em Deus. Se você não crê em Deus, talvez você não goste desse vídeo, talvez você não, de cara, não goste da minha proposta. Mesmo assim, eu te convido você a assistir todo o estudo. Quem sabe, no decorrer dos estudos que estaremos fazendo, você perceba que você pode até repensar acerca de se realmente vale a pena crer em Deus ou não. Então vamos começar assim, partindo do pressuposto que você crê em Deus. Então eu faço uma pergunta: você é criatura de Deus ou você é filho de Deus? Por que eu estou perguntando isso? Muitas pessoas não fazem essa diferenciação. Para elas nem faz sentido fazer uma diferenciação como essa. Alguns pensam, todos são filhos de Deus. Mas essa é a primeira análise que nós vamos fazer. Nem todos são filhos de Deus, mas todos são criaturas de Deus. E aqui é um ponto importante que nós precisamos ter certeza de quem nós somos, porque senão nós não vamos conseguir dar os próximos passos. Eu estou preparando esse estudo em forma de passos, como se fosse uma escada, degraus. Se nós pularmos uma etapa, talvez a outra não faça sentido. É como se nós precisássemos fazer ajustes, mas nós não pudéssemos fazer os próximos ajustes sem fazer o primeiro. Não adianta, às vezes, tentar consertar os últimos degraus da escada sem consertar os primeiros, porque senão nós vamos tentar pisar nos primeiros degraus que não estão firmes e fortes, preocupando-se apenas com os últimos. É necessário, às vezes, fazer uma revisão do primeiro, do segundo, do terceiro degrau. Então, estou tratando a nossa vida como degraus também. E vamos trabalhar, então, nesse estudo, o primeiro degrau. Todos são criaturas de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. E o convite é para que todos sejam filhos. Vamos analisar a primeira epístola de João, capítulo 3, versículos 1 a 10, onde nós lemos assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando.
Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, este não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Olhe agora o versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Bem, me permita dizer que as próximas palavras minhas agora elas serão duras, mas elas não são minhas. Elas são palavras de Deus. São palavras da Bíblia. Então, se você não gostar, por favor, não se ofenda comigo. Eu não tenho o interesse de te ofender. Mas sim te alertar acerca de um problema muito sério, que atinge grande parte da humanidade, talvez a maioria. Muitos não são filhos de Deus. São filhos do diabo. Todos são criaturas de Deus, mas muitos não quiseram ser filhos de Deus. Qual que é a característica do texto que nós lemos destes que são filhos do diabo? Eles amam a mentira, eles amam o pecado e eles não se apegam à verdade. Eles se entregam deliberadamente ao pecado. Eles vivem na condição de pecadores. Eles se orgulham desta condição e eles não querem saber o que Deus pensa acerca disso. Talvez você até creia em Deus, mas você não se interessa em saber se a sua vida agrada a Deus ou não. Talvez você nem creia em Deus e, portanto, não faz sentido pensar em Deus para a sua vida. Para que você vai se preocupar com o que Deus pensa de você se você nem sequer acredita em Deus? Bem, o fato é, todos somos criaturas de Deus e um dia estaremos diante do Senhor Jesus, creamos nisso ou não. O fato é que quem crer em Jesus se torna filho de Deus. E um dia, quando estiver diante dele, vai morar com ele. Quem não crê em Jesus, ou até crê no sentido de acreditar, mas não se entrega, não aceita o governo dele, não se torna filho dele, um dia também estará na presença dele, porém será afastado dele pela eternidade. O texto que nós lemos diz claramente que para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. No nosso próximo estudo, de onde eu vim, eu vou tratar um pouquinho onde começou esse problema lá no Jardim do Éden. Então não vou falar muito sobre isso hoje, apenas a título de antecipação. Deus criou Adão e Eva em perfeitas condições, com o verdadeiro e único caso de livre-arbítrio que nós temos na Bíblia. Nenhum ser humano mais, no meu entendimento, teve livre-arbítrio além de Adão e Eva, porque eles pecaram, mas com total condição de não pecar. Todos os demais herdaram o pecado de Adão e Eva e agora foram e são influenciados pelo pecado. Então eles não podem exercer livre arbítrio. Eles podem exercer arbítrio, mas livre não, porque todos somos totalmente dependentes da graça de Deus, do Espírito Santo, para podermos tomar as nossas decisões e para tomar a melhor de todas as decisões, que é entregar-se ao Filho de Deus, que é aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E este é precisamente o convite que a palavra de Deus te faz. Se você vive uma vida onde Deus não tem importância para você, onde o que Deus diz não te importa, e talvez você nem cria em Deus, o convite é um convite de amor,
de uma entrega a um relacionamento, a um Deus amoroso que enviou o seu Filho ao mundo para te salvar. Deus não está, Deus não quer ser seu inimigo, Deus quer ser o seu amigo, como ele foi amigo de Abraão, como ele foi amigo de Isaac, de Jacó, de Moisés. Ele quer ser o seu amigo. Deus não quer ser o seu adversário. Deus não está chateado com todos os anos que você o abandonou ou o tem ainda abandonado. Deus não está chateado se você o deixou, se você era da igreja, agora você não é mais. Deus não está chateado, Deus está te chamando. Deus o quer em um relacionamento. Ele quer passar uma borracha nesse passado e reescrever uma história onde você será feliz. Deus não está te chamando porque ele precisa de você, entenda isso. Porque tem alguém lá que está faltando no quadro dele. Não, Deus está te chamando porque ele quer que você seja feliz. Você é uma criatura dele, mas ele quer elevar o seu patamar. Ele quer te levar para filho e não permanecer como criatura. Deus quer a sua felicidade, mas a sua felicidade, ela não acontecerá enquanto você depender de você, porque a sua felicidade depende de que alguém maior que você viva na sua vida, e esse alguém é o Senhor Jesus, através do Espírito Santo enchendo a sua vida. E o Espírito Santo só encherá a sua vida se você crer no Senhor Jesus. Aí então, quando você crê, você deixa de ser criatura, se torna filho. O Espírito Santo habita em você, Deus vive em você, o Senhor Jesus vive em você. E aí então você passa a viver como filho. E aí então você passa a não viver, como nós lemos, mais na prática de pecado. Sim, você vai pecar. Enquanto estivermos nesse mundo, vamos pecar. Mas vamos pecar por falha e não porque nós desejamos continuar vivendo a mesma vida de antigamente. Agora tudo se faz novo, tudo se refaz e nós nos refazemos para o pleno conhecimento de Deus. Nós nos refazemos para que agora Deus habite em nós e para que agora nós sejamos filhos dele, testemunhas dele nesse mundo. Eu poderia citar muitos textos bíblicos aqui, mas eu não quero tornar esse estudo um estudo exaustivo. Eu quero meditar nesse texto e mais um texto, escrito por este mesmo autor, mas agora nós conhecemos como o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 9 a 13, nós lemos assim, a partir do 8. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Salvação é um milagre. Salvação é um milagre da atração do Senhor Jesus e do nosso aceite através do nosso arbítrio. A salvação implica em Cristo vindo ao mundo, nos fazendo o convite, nós aceitando este convite e nos entregando a este relacionamento e nos tornando então filhos de Deus. Esse texto que nós lemos diz que muitos judeus, para quem o Senhor Jesus veio primeiro, não o quiseram, não o receberam, o condenaram, o chamaram de impostor, de mentiroso, o crucificaram. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, a pergunta que eu te faço é: você quer continuar sendo somente uma criatura, onde você não se importa com Deus, onde a verdade absoluta de Deus, que é a palavra, não faz parte da sua vontade, não é o que você quer? Se você não crê em Deus, você deseja não continuar crendo nele? Ou você está disposto a considerar quem é Deus, que perfeita e boa é a vontade dele, e até mesmo para experimentar a verdadeira felicidade? Porque eu te convido a, nesse momento, fazer uma análise se você é feliz ou se você apenas tem momentos de felicidade.
mas entre um momento de felicidade e outro, um imenso buraco, um imenso vazio que você precisa sempre preencher com alguma coisa. Eu te convido também a encher-se completamente do Espírito Santo, para que você veja que você não vai ter mais picos de felicidade, mas você será feliz sempre, com problemas, porque nós sempre teremos problemas nesse mundo, angústias, aflições, mas nós também podemos partir de uma situação onde nós passamos a conhecer em quem nós temos crido e o quanto o Espírito Santo é maravilhoso para nos assistir em toda a nossa angústia, em toda a nossa tristeza. Então, hoje eu concluo esse primeiro estudo sobre identidade perguntando a você: como você tem vivido? Qual identidade você tem assumido nesse mundo? Você é uma criatura ou você é um filho de Deus? Se você não crê no Senhor Jesus e você chegou à conclusão de que você é uma criatura, eu quero te perguntar: você vai dar o primeiro passo hoje? Você vai dobrar os seus joelhos, vai clamar pela misericórdia de Deus para a sua vida? Você vai realmente pedir a Ele: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me atraia com o seu bendito amor, porque eu quero crer em Ti. E se você me diz assim: não, eu já criei no Senhor Jesus, então você tem sido testemunha dele? Você tem realmente se comportado como filho de Deus? As pessoas que te conhecem, elas enxergam Deus na sua vida? Você é luz onde está as trevas? Essa é a nossa primeira reflexão acerca da nossa identidade. E nesse estudo, nós precisamos ter a resposta na ponta da língua. Quem eu sou? Eu sou uma criatura de Deus ou eu sou um filho de Deus? Porque as criaturas se comportam como quem não precisa de Deus, mas os filhos se comportam para mostrar Deus para as criaturas. Então, quem é você? Este foi mais um momento aprendendo o Evangelho verdadeiro. Eu sou Mário Biolada. Convido você a nós continuarmos meditando nesse tema sobre identidade nos nossos próximos estudos. Até lá!